E aí, pessoal, vamos retomando aqui. Como eu falei no fim do bloco anterior, a gente vai retomar a partir do tema da ADPF, tá? Já está na nossa tela aqui atrás. A ADPF é uma ação de controle concentrado abstrato de constitucionalidade prevista na Constituição Federal, tá? E a Constituição Federal não fala muita coisa sobre ela. Ela não nos dá muitas informações. Olha só como é que a ADPF está prevista na Constituição. Artigo 102, parágrafo 1º. A arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. Então a Constituição não falou nada, falou simplesmente, olha, a ADPF vai ser regulamentada por lei e a competência é do Supremo Tribunal Federal. A lei que regulamentou a ADPF foi a Lei 9882 de 99, tá? Então a ADPF não foi regulamentada na mesma lei que tratou da ADI, da ADC e da ADO. Ela tem uma lei específica, que é a Lei 9882 de 99, tá? O que a Constituição diz pra gente, além de que a competência para jogar a ADPF é do STF e que a ADPF será regulamentada por lei, é que o paradigma constitucional de controle da ADPF é o quê? É um preceito fundamental da Constituição Federal. Tá? Então, essas são as informações bem básicas que a Constituição Federal dá para a gente sobre a ADPF. Tá? Então, o paradigma constitucional de controle na ADPF não é todo o bloco de constitucionalidade. Tá? Perceba isso. O parâmetro constitucional de controle na ADPF é muito mais restrito do que o da ADI, do que o da ADC, do que o da ADO. Lá, o parâmetro superior de controle é o bloco de constitucionalidade. Aqui na ADPF, não. É só o preceito fundamental da Constituição. Só o que é preceito fundamental da Constituição Federal é que pode ser invocado como parâmetro constitucional de controle na ADPF, como o paradigma de controle, como um parâmetro superior. Tá? E o que é um preceito fundamental? A Constituição não diz o que é. A Lei 9882 de 99, que regulamentou a ADPF, também não diz o que é que deve ser considerado como um preceito fundamental. Resultado, isso ficou a cargo da doutrina e da jurisprudência. Tá? Então, é a jurisprudência que, caso a caso, tá? Então é uma análise casuística mesmo, vai dizer o que é preceito fundamental e o que não é. Quando o Supremo Tribunal Federal admite uma ADPF, quando o legitimativo alega que determinado dispositivo da Constituição Federal foi violado por um determinado ato do poder público, e isso é feito por uma ADPF, e o Supremo Tribunal Federal admite essa ADPF, ele está dizendo que aquela norma constitucional alegada como violada é um preceito fundamental. Tá? Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal já admitiu como preceito fundamental direitos fundamentais, a liberdade de cátedra, tá? E também o pluralismo de ideias foram questões já admitidas pelo STF como preceitos fundamentais. O direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado já foi admitido pelo Supremo Tribunal Federal também como preceito fundamental. Lá no nosso PDF eu trago uma lista de normas constitucionais que já foram consideradas preceitos fundamentais pelo Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Bem, e o objeto da ADPF? A gente viu que o parâmetro superior é um preceito fundamental da Constituição Federal. E o objeto da ADPF, o que é? O objeto da ADPF, segundo a Lei 9882, é ela que regulamenta a ADPF, é ela que diz qual é o seu objeto, é qualquer ato do poder público. Tá? A Lei 9882 diz que pode ser objeto da ADPF atos do poder público. E aí a gente engloba o quê? Atos normativos, atos administrativos, até mesmo atos judiciais. Ato judicial pode ser objeto da ADPF. Tá? Em relação a atos normativos, eles podem ser objeto da ADPF ainda quando eles são anteriores à Constituição Federal. Tá? Anteriores à norma constitucional que se alega ter sido violada pelo ato objeto da ADPF. Tá bom? Então aqui quando a gente fala ato do poder público, é um objeto muito mais amplo do que o objeto da ADI e da ADC. Tá? Pode ser um ato federal, um ato estadual, um ato municipal,
pode ser um ato normativo, um ato administrativo, pode ser um ato judicial. Se for um ato normativo, pode ser um ato anterior à Constituição. Então, enquanto o parâmetro superior na ADPF é mais restrito do que na ADI, o seu parâmetro inferior, que é o seu objeto, é bem mais amplo do que o da ADI, tá bom? Agora, em relação ao objeto da ADPF, a gente tem algumas observações, tá? Que eu já trouxe aqui, já esquematizado para a gente. Primeiro, se for um caso de ADPF ajuizada contra um ato judicial, tem alguns detalhes. Primeiro, esse ato não pode ter gerado uma coisa julgada material. Por quê? Porque se ele gera uma coisa julgada material, o instrumento para impugnar esse ato é a ação rescisória. Então já não vai caber mais a ADPF, tá? E outra, esse ato judicial não pode ter sido convalidado por uma lei superveniente. Porque se ele foi convalidado por uma lei superveniente, o que está ofendendo agora o preceito fundamental não é mais o ato judicial. É a lei que convalidou esse ato judicial, tá? Outra coisa, não pode ser um ato meramente regulamentar para ser uma ADPF. Assim como lá na ADI não cabe a ação para impugnar um ato regulamentar, que é o ato de caráter secundário, né, aquele que decorre diretamente de uma lei, na ADPF também não cabe. Porque o ato regulamentar, quando ele é inválido, ele ofende diretamente a lei da qual ele deriva, e não diretamente a Constituição. Eventual inconstitucionalidade é meramente reflexa, é meramente oblíqua, tá? Não é uma inconstitucionalidade direta. E no caso de súmula, cabe a ADPF contra a súmula? Veja, o Supremo Tribunal Federal, ele firmou um entendimento tradicional no sentido de que não cabe a ADPF contra a súmula, assim como não cabe também a ADI contra a súmula. Por quê? Porque a súmula, ela nada mais é do que um ato meramente enunciativo do tribunal que representa um entendimento pacificado daquele tribunal sobre aquela determinada matéria. Não é um ato do poder público que tem aptidão para lesionar um preceito fundamental. Então não é um ato do poder público para fins de ajuizamento de ADPF, tá? Esse é o entendimento tradicional do Supremo Tribunal Federal. Só que o Supremo Tribunal Federal, já ali perto do fim do ano 2020, ele admitiu uma ADPF contra a súmula, tá? E, foi ajuizado uma ADPF contra uma súmula do TST. Inicialmente, essa ADPF foi indeferida liminarmente, foi extinta sem resolução de mérito, justamente por conta do entendimento de que não cabe a ADPF contra a súmula. E aí o legitimado ativo ajuizou um agravo regimental para tentar reverter essa decisão. E o Supremo Tribunal Federal, o Pleno, admitiu a ADPF, tá? E aí, o que foi destacado nessa decisão, que admitiu essa ADPF, foi que se tratava de uma súmula de caráter normativo. Como é a maioria das súmulas, na verdade, né? Mas aí, a gente tem, então, dois entendimentos do Supremo Tribunal Federal. Em regra, não cabe a ADPF contra a súmula. Mas, sendo uma súmula de caráter normativo, o Supremo Tribunal Federal admitiu aí, nesse novo entendimento que surpreendeu todo mundo, o ajuizamento de ADPF contra a súmula, tá? A ADPF cabe para combater omissões inconstitucionais. Por exemplo, aquele caso em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu o estado de coisas inconstitucional no sistema prisional brasileiro foi uma ADPF. E o que se estava combatendo ali era justamente uma omissão do poder público em solucionar a crise no nosso sistema penitenciário, tá? Então, a ADPF pode ser ajuizada para combater omissões do poder público, tá? O Supremo Tribunal Federal admite isso. E aqui, um último detalhe, cabe a ADPF contra veto a projeto de lei, e aí a gente também tem mais uma novidade lá também, do final ali do ano 2020, que é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, por decisão do plenário, tá? Na ADPF número 1, decidiu que não cabe a ADPF para impugnar veto do Poder Executivo no âmbito do processo legislativo, veto a projeto de lei. Por quê? Porque o veto é um ato de um caráter meramente político, é uma prerrogativa do Poder Executivo, e não se considera um ato do poder público para fins de cabimento de ADPF. Só que, não, antes de chegar lá tem o seguinte: e aí essa decisão do plenário foi reproduzida
em casos posteriores monocraticamente. Ministros do Supremo Tribunal Federal rejeitaram ADPFs ajuizadas contra veto no processo legislativo monocraticamente, com base nesse precedente do plenário na ADPF número 1. Tá? Só que monocraticamente também teve uma decisão do Celso de Mello admitindo a ADPF contra veto do Poder Executivo. No âmbito do STF, a gente tinha esse entendimento dissonante do Celso de Mello e também do Gilmar Mendes, mas o Gilmar Mendes se restringia mais ao âmbito doutrinário. Ele defendia doutrinariamente o cabimento de ADPF contra veto no processo legislativo, contra veto a projetos de lei. O que aconteceu? Lá, chegando no final de 2020, houve o ajuizamento de uma ADPF contra um veto do Poder Executivo, do Presidente da República, a um projeto de lei. O relator da ação foi o Gilmar Mendes, né, que já defendia a possibilidade desse cabimento em âmbito doutrinário. E o que aconteceu? Nesse caso, a gente tinha um cenário excepcional. Por quê? É o seguinte, no processo legislativo, uma vez aprovado o projeto de lei no Congresso Nacional, ele é remetido ao presidente da República para sanção. E aí ele vai sancionar ou vetar. Tá? Só que ele tem um prazo para isso, um prazo de 15 dias úteis. Se ele não fala nada nesse prazo, aquele projeto de lei é considerado sancionado tacitamente. É uma sanção tácita por conta do decurso do prazo. Tá? E nesse caso específico, o que foi que aconteceu? O projeto de lei foi para o presidente da República, ele vetou alguns dispositivos, tá? E o resto foi sancionado, certo? E aí decorreu o prazo de 15 dias úteis para ele se manifestar sobre o projeto de lei. Só que depois que esse prazo já havia decorrido, houve uma nova publicação no Diário Oficial do presidente da República vetando outros dispositivos, alegando que teria havido um erro na publicação original, né, que aqueles outros vetos não teriam entrado na publicação original por algum erro. Só que o que a gente tinha nesse caso aí? A gente tinha já uma lei formada, não era mais projeto de lei. Já tinha ocorrido ali a sanção tácita de todo o projeto de lei, tá? Por conta do decurso do prazo. E aí, foi ajuizada a ADPF contra esse veto extemporâneo do presidente da República. O que aconteceu? Era uma situação absurda, era uma situação teratológica. Então, era uma situação tão absurda que se o Supremo Tribunal Federal não admitisse a ADPF contra esse veto, o que ia acontecer? A gente ia ter a perpetuação no nosso ordenamento jurídico de um veto a uma lei, e não a um projeto de lei. Uma situação absurda. E aí esse foi o argumento do Gilmar Mendes no voto dele. Ele falou, olha, eu sei que a gente tem um entendimento de plenário no sentido de que não cabe a DPF contra veto no processo legislativo, mas a gente está diante de uma situação excepcional que justifica que a gente afaste o nosso entendimento tradicional para admitir a DPF contra esse veto. E aí ele foi acompanhado no julgamento em plenário. Tá bom? Então, o que a gente tem no Supremo Tribunal Federal hoje em relação ao cabimento de ADPF contra veto? Tem dois entendimentos também. Um entendimento que é a regra, que é o não cabimento da ADPF contra o veto, que é o que se aplica em situações normais, né? Situações nas CNTP, digamos assim. E temos o entendimento do Supremo de que cabe a ADPF contra veto quando for uma situação absurda que justifique afastar o entendimento que é a regra geral do não cabimento. Tá? Como é o caso do veto extemporâneo no processo legislativo, tá bom? Então, muita atenção a essa diferenciação aí. Isso aí vai aparecer em prova, com certeza. Bem, seguindo. A gente tem diferentes espécies de ADPF que decorrem do texto da Lei 9882 de 99, tá? Olha só. A gente tem a ADPF preventiva, que é aquela ajuizada para evitar uma lesão a um preceito fundamental, e tem uma ADPF repressiva, que é aquela ajuizada para reparar uma lesão a um preceito fundamental. Elas estão previstas, essas duas espécies, no artigo 1º, no caput do artigo 1º da Lei 9882, que fala que a ADPF será proposta perante o Supremo Tribunal Federal e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Tá? Então, lá no caput do artigo 1º, a gente já tem a previsão da ADPF repressiva e da ADPF preventiva.
certo? E aí a gente pode ter também uma ADPF autônoma, que é também chamada de ADPF principal ou ADPF direta, e contrapondo-se a ela, nós temos uma ADPF incidental, que também é chamada de paralela, ou ADPF por derivação, ou ADPF por equiparação. Então, ADPF incidental, ou ADPF paralela, ou ADPF por derivação, ou ADPF por equiparação. E aí, de onde é que a gente extrai a possibilidade de ter uma ADPF autônoma e uma ADPF incidental? Bem, primeiro, que a ADPF autônoma é aquela que é ajuizada diretamente no Supremo Tribunal Federal, independentemente da existência de qualquer outro processo do qual ela possa derivar. Tá? Então, a ADPF que é ajuizada independentemente da existência de debate sobre aquela questão em outro processo. Já a ADPF incidental é aquela que deriva de algum processo de caráter subjetivo em que haja uma discussão sobre uma violação a um preceito fundamental. Então, imagine que no primeiro grau de jurisdição, nós tenhamos ali o quê? Um debate, uma ação subjetiva em que haja um autor e um réu disputando um certo bem da vida. E aí, nesse processo, a gente tem uma discussão sobre a validade de uma determinada norma, de um determinado ato do poder público, porque ele estaria violando um preceito fundamental da Constituição Federal. É possível que essa questão gere o ajuizamento de uma ADPF no Supremo Tribunal Federal. E aí essa ADPF vai ser uma ADPF incidental. Agora, muito cuidado. As partes do processo original não podem ajuizar a ADPF incidental. Elas até podem ser ouvidas na ADPF incidental, mas não podem ajuizar. Elas podem representar para o Procurador-Geral da República ajuizar a ADPF incidental. A Lei 9882 prevê isso. Mas elas não podem ajuizar a ação, a ADPF. Tá bom? Detalhe. A Lei 9882 prevê que as partes do processo de origem podem provocar o PGR para ajuizar uma ADPF incidental. A lei só fala no PGR, não diz que as partes podem apresentar representação para qualquer legitimado ativo. Só falam no Procurador-Geral da República. Tá? Agora, na prática, é evidente que as partes de um processo podem provocar qualquer legitimado ativo para a ADPF para que ele ajuize a ação. Isso não impede, não tem um impedimento prático. Só que a previsão na lei é a possibilidade de provocar o Procurador-Geral da República. Tá bom? Bem, a ADPF incidental está prevista aqui no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 9882, que fala que, se entender necessário, o relator poderá ouvir as partes nos processos que ensejaram a arguição. Então, quando a lei fala que o relator da ADPF pode ouvir as partes do processo de onde surgiu a ADPF, a lei está reconhecendo a possibilidade de uma ADPF incidental. Tá? Então, o relator pode ouvir as partes do processo de origem, pode requisitar informações adicionais, pode designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou ainda fixar data para declarações em audiência pública de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Tá bom? Então, essa é a previsão aí da ADPF incidental. Bem, quais são os pressupostos da ADPF? Primeiro, tem que haver uma violação ou uma ameaça de violação a um preceito fundamental da Constituição Federal. Certo? Porque o preceito fundamental é o parâmetro constitucional de controle na ADPF. Segundo, essa violação deve decorrer de um ato do poder público. E aí pode ser um ato de caráter normativo ou não. Pode ser um ato normativo, um ato administrativo, pode ser um ato judicial. Tá? Um objeto da ADPF é bem amplo. Certo? Terceiro, tem que inexistir outro meio eficaz para sanar a lesividade. Isso aqui é o princípio da subsidiariedade, que a gente ainda vai estudar. Mas, basicamente, a regra da subsidiariedade da ADPF, que está prevista na Lei 9882, diz que a ADPF é subsidiária, ou seja, ela só é cabível quando não existir outro meio eficaz para sanar a lesão ao preceito fundamental. Esse outro meio eficaz é um outro meio que tem a mesma amplitude, mesma imediaticidade e mesma efetividade da ADPF. Tá? Palavras do Supremo Tribunal Federal. E quarto, no caso de uma ADPF incidental, um dos pressupostos é que exista uma lide, um processo de caráter subjetivo, proposta perante o Poder Judiciário. Né? Por quê? Se não existe um processo de onde seja extraída aquela questão constitucional, não tem como falar numa ADPF incidental. Tá?
E aí a gente chega aqui no que eu falei, na subsidiariedade da ADPF. Ela não está prevista na Constituição Federal, mas está prevista na Lei 9882. Onde? Bem aqui, artigo 4º, parágrafo 1º, que fala que não será admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Né? E por meio eficaz, a gente considera o quê? O meio que tem a mesma amplitude, mesma imediaticidade e mesma efetividade da ADPF. Tá? Se houver outro meio com essas características, a ADPF não será cabível. Você vai ter que recorrer a esse outro meio. Tá bom? Agora, em relação a isso, só um detalhe bem importante, porque é uma novidade, uma meia novidade, na verdade, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tá? Quando couber uma ADI estadual, julgada perante o TJ daquele estado, tá? Quando couber uma ADI estadual, vai caber a ADPF? Veja só. Lá atrás, há muito tempo, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não, que o cabimento da ADI estadual impediria o cabimento da ADPF. Só que depois ele mudou o entendimento. Passou a entender que, na verdade, quando cabe a ADI estadual, isso não impede que seja ajuizada a ADPF. Eu, de certa forma, concordo com isso. Por quê? Porque, em regra, o parâmetro de controle, o parâmetro constitucional de controle na ADI estadual é a Constituição do Estado. E na ADPF é a Constituição Federal, o preceito fundamental da Constituição Federal. Tá? Então, a amplitude da ADPF seria muito maior do que a amplitude da ADI estadual. Só que, em 2020, se eu não estou enganado, foi em 2020, o Supremo Tribunal Federal modificou novamente seu entendimento e passou a adotar novamente aquele entendimento mais antigo. Se cabe a ADI estadual, não cabe a ADPF. Tá? Esse é o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à subsidiariedade. Beleza? Agora, em relação à subsidiariedade, tem um debate, que é o debate que envolve essas duas teorias. Tá? A teoria da equivalência dos processos e a teoria da equivalência dos resultados. O que é esse debate? É o seguinte. Você analisa subsidiariedade considerando o quê? Considerando apenas processos, ações de controle concentrado abstrato de constitucionalidade ou considerando qualquer instrumento processual existente no ordenamento jurídico. Ou seja, a ADPF será cabível quando não houver nenhuma outra ação de controle de constitucionalidade ou ela será cabível quando não houver nenhum outro instrumento processual no ordenamento jurídico inteiro, seja ele de controle concentrado abstrato ou não. O primeiro caso, que é o que considera apenas ações de controle concentrado abstrato, é a teoria da equivalência dos processos. E o segundo caso, que é o que, para analisar a subsidiariedade, considera todos os instrumentos processuais do ordenamento jurídico, é o caso da equivalência dos resultados. Tá bom? Qual é a teoria que prevalece no Supremo Tribunal Federal? É a da equivalência dos resultados. Que o que importa para analisar se a subsidiariedade da ADPF foi atendida é considerar todos os instrumentos processuais no ordenamento jurídico. Qualquer outro instrumento processual. E não apenas os instrumentos de mesma natureza da ADPF. Ou seja, não apenas os instrumentos de controle concentrado abstrato. Tá? Isso fica muito claro aqui. Ó. O cabimento da ADPF, tá? O precedente do Supremo Tribunal Federal. O cabimento da ADPF será viável desde que haja observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação de início da inutilidade desses meios para a preservação do preceito. Então, veja, esse precedente fala duas coisas muito importantes para a gente. Primeiro, que para aferir o atendimento da subsidiariedade, você vai considerar todas as vias possíveis, e não apenas as vias do controle concentrado abstrato. E segundo, para você provar, demonstrar que foi atendida a subsidiariedade, você tem dois caminhos. Ou você esgota todas as vias possíveis, ou seja, você tenta efetivamente todos os instrumentos processuais possíveis antes de tentar a ADPF, ou então você não faz isso, você encurta o caminho e você demonstra na inicial da ADPF que aqueles outros meios existentes no ordenamento jurídico não teriam o mesmo efeito da ADPF, tá bom? Então você não tem que necessariamente esgotar na prática todos os meios processuais existentes.
você pode, se isso for possível, simplesmente demonstrar fundamentadamente na petição inicial da ADPF que não adiantaria ajuizar nenhuma outra ação antes da ADPF, tá bom? Agora, ainda nesse contexto do princípio da subsidiariedade, surge essa questão aqui. Cabe a DPF contra a resolução do CONAMA? E por que eu estou falando sobre isso? Porque é o seguinte. Primeiro, para a gente ver se cabe a DPF contra a resolução do CONAMA, a gente tem que ver primeiro se a resolução do CONAMA poderia ser impugnada por meio de alguma outra ação de controle concentrado abstrato de constitucionalidade. No caso, evidentemente, se ela poderia ser objeto de ADI. E aí fica a pergunta, resolução do CONAMA pode ser objeto de ADI? A maioria das ADIs ajuizadas contra resoluções do CONAMA foram rejeitadas pelo Supremo Tribunal Federal por entender não caber a ADI. Por quê? Porque a resolução do CONAMA, em regra, é um ato regulamentar. Em regra, é um ato que é editado com base naquela lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81. Se eu não me engano, é esse número. E aí é um ato regulamentar, um ato que deriva da lei, de uma norma infraconstitucional. Tá? Já teve ADI contra a resolução do CONAMA admitida. Tá? Mas, em regra, o Supremo Tribunal Federal não admite porque é um ato regulamentar. Então, o que a gente tem na jurisprudência em relação à ADI? A resolução do CONAMA pode ser objeto de ADI quando não for um ato meramente regulamentar. Mas se for um ato regulamentar, um ato secundário, não pode ser objeto de ADI. Só que a gente viu que, em relação à ADPF, o Supremo Tribunal Federal também não admite que ela seja ajuizada contra atos meramente regulamentares, tá? Que é a maioria dos casos das resoluções do CONAMA. Tá? Então, pelo mesmo motivo que não cabe a ADI, não caberia a ADPF. Ou seja, se fosse um caso de uma resolução do CONAMA que não é meramente regulamentar, caberia a ADI, de modo que não poderia ser ajuizada a ADPF, tá? Porque a ADPF é subsidiária. Tá? Tenham isso em mente. Esse é o entendimento tecnicamente correto de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Só que, ignorando tudo isso, tá, o Supremo Tribunal Federal admitiu um ajuizamento de ADPF contra uma resolução do CONAMA. Tá? Foram as ADPFs 747, 748 e 749, que impugnaram a mesma resolução, a resolução do CONAMA, que eu não lembro agora o número, mas era uma resolução de 2020. Tá? Elas foi uma medida cautelar julgada aqui em novembro de 2020, publicada no informativo número 1000 do Supremo Tribunal Federal. Essa resolução do CONAMA foi editada com fundamento na lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6938. Então, era uma resolução de caráter regulamentar, tá? Era uma resolução de caráter normativo mais regulamentar. Então, a princípio, não deveria caber a ADPF. Tá? Em relação ao princípio da subsidiariedade, ele não foi muito bem analisado nessa decisão cautelar. A relatora simplesmente falou, tenho por atendido o princípio da subsidiariedade, não falou nada além disso. Então, foi uma decisão muito rasa, muito superficial. Tá? Tecnicamente sofrível, essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Só que, o que a gente tem, na realidade, para fins de prova de concurso, é que o Supremo Tribunal Federal admitiu a DPF, ou melhor, 3 aqui, né, contra a resolução do CONAMA. Não deveria, tá? Se fosse aplicar corretamente o seu entendimento. Só que, no caso, como era a resolução envolvendo meio ambiente, essa resolução revogava outras resoluções do CONAMA, o Supremo Tribunal Federal entendeu que houve ali uma violação à vedação de retrocesso. O que aconteceu foi que o tribunal ficou meio desesperado para fazer o quê? Cessar os efeitos dessa resolução que tinha sido impugnada. Então, simplesmente passou por cima da sua jurisprudência, não analisou bem o princípio da subsidiariedade e admitiu a DPF contra um ato regulamentar, tá? Contrariando, repito, a sua jurisprudência. Tá? E também desrespeitou aí a subsidiariedade. Tá bom? Bem, em relação à legitimidade ativa para a DPF, a gente já viu, é a mesma da ADI, não tem muito o que falar aqui. E mais um detalhe importante sobre a DPF é que o Supremo Tribunal Federal admitiu o quê? A celebração de acordo em ADPF. Vem aqui. Admitiu a celebração de acordo em ADPF. Tá? Quando? Quando é possível celebrar acordo? Segundo decidiu o Supremo Tribunal Federal, é possível que haja uma celebração de acordo em ADPF quando a questão debatida na ação
tem subjacente a si conflitos intersubjetivos que envolvam direitos disponíveis, direitos patrimoniais que admitem autocomposição. Então, nesses casos em que há ali, de forma subjacente à discussão travada na ADPF, esses conflitos intersubjetivos disponíveis, o Supremo Tribunal Federal admite a celebração de acordo, admite que esse acordo seja homologado nos autos da ADPF, e isso vai extinguir a ação com resolução de mérito por homologação da autocomposição. Agora, detalhe muito importante para a prova é que, segundo o Supremo Tribunal Federal, quando ele faz isso, não significa que ele está adotando tese jurídica em um sentido ou em outro. Ele não está chancelando o que foi alegado pelo legitimado ativo da ação na petição inicial. Não está falando que ele está correto. Nem está falando que ele não está correto, entendeu? Não está adotando nenhuma tese jurídica. Ele está simplesmente homologando o acordo, tá bom? Mas leva à extinção do processo com resolução do mérito, tá? Muita atenção a isso, julgado muito importante. E detalhe, nessa decisão, o Supremo Tribunal Federal não restringiu a possibilidade de homologação de acordo, de celebração de acordo, à ADPF. Ele falou que é possível celebração de acordo em processo de caráter objetivo. Então, isso deixa aberta uma margem para você celebrar acordo em outras ações de controle concentrado abstrato de constitucionalidade, desde que presentes esses pressupostos. Haja ali subjacente à discussão jurídica em abstrato, que conflitos intersubjetivos que envolvam direitos patrimoniais disponíveis. Tá bom? Voltando aqui, eu acabei pulando, a gente tem uma discussão sobre um requisito da relevância para o ajuizamento da ADPF. O Supremo Tribunal Federal reconhece como implícito no nosso ordenamento jurídico o requisito da relevância da discussão, da tese, para se admitir a ADPF. Tá? Na doutrina, há quem diga que esse requisito da relevância seria específico da ADPF incidental. Por quê? Porque haveria ali naquele processo subjetivo em curso no primeiro grau o quê? Uma tese tão relevante que justificaria que fosse ajuizada uma ADPF, justificaria que aquela questão fosse retirada do processo e remetida para o Supremo em uma ADPF. E a Lei 9882 só exige relevância expressamente quando diz que quando fala em caso de ADPF ajuizada contra ato normativo. Só que o Supremo Tribunal Federal, nesse precedente que eu trouxe aqui para a gente, deixa muito claro que a relevância é um requisito implícito da ADPF, e ele aplica esse requisito de forma geral para a ADPF, não apenas para a ADPF incidental, não apenas para a ADPF que tem como objeto um ato normativo, tá bom? E o interessante é que essa análise da relevância da ADPF na jurisprudência do Supremo é feita lado a lado com a análise da subsidiariedade. Como? Da seguinte maneira. O raciocínio é esse. O tema é tão relevante que nenhuma outra ação prevista no nosso ordenamento jurídico é capaz de solucionar a lesão ao preceito fundamental. Ou seja, é tão relevante que a gente tem que ajuizar uma ADPF. Fica satisfeita a subsidiariedade. Nenhuma outra ação seria suficiente para resolver a questão. Tá? Então, existe essa análise conjunta. Perceba só o seguinte. Isso aqui é uma decisão do Gilmar Mendes. Como o Instituto da ADPF assume feição eminentemente objetiva, o juízo de relevância deve ser interpretado como requisito implícito de admissibilidade do pedido. Seria possível admitir em tese a propositura de ADPF diretamente contra ato do poder público nas hipóteses em que, em razão da relevância da matéria, veja bem, a adoção da via ordinária acarrete danos de difícil reparação à ordem jurídica. Então você vê que ele analisa o requisito da relevância junto com a subsidiariedade. Tá? É uma análise que não se desvincula uma da outra. O caso em apreço, porém, revela que as medidas ordinárias à disposição da requerente poderiam ter plena eficácia. No caso concreto, então, ele entendeu que as vias ordinárias resolveriam o problema. Tá? Seguindo, ressalte-se que a forma da relevância do interesse público para justificar a admissão da ADPF, que é explícita no modelo alemão, o Gilmar Mendes ele gosta muito do direito alemão, né? Ele falou, o requisito da relevância ele é explícito lá no direito alemão, é implícito aqui, mas está explícito lá no direito alemão. A relevância está implícita no sistema criado pelo legislador brasileiro. No presente caso, afigura-se de solar evidência a falta de relevância jurídica para a instauração da ADPF.
Assim, tendo em vista a existência, pelo menos em tese, de outras medidas processuais cabíveis e efetivas para questionar os atos em apreço, entendo que o conhecimento desta ADPF não é compatível com uma interpretação adequada do princípio da subsidiariedade. Ele misturou tudo, relevância com subsidiariedade, mas o fato é, a relevância é reconhecida como requisito implícito da ADPF, né, pelo Supremo Tribunal Federal, e ela é analisada em conjunto com a subsidiariedade. Nestes termos, indefiro liminarmente a petição inicial. Consequentemente, nego seguimento ao presente pedido de ADPF, por entender que a postulação é manifestamente incabível. Então, não tem relevância, não tem atendimento da exigência de subsidiariedade, ele indefere a inicial da ADPF. A ADPF é incabível, tá bom? Bem, duas questões importantes. Ou melhor, uma questão. Existe fungibilidade entre a ADI e a ADPF, tá? É possível que você ajuize uma e seja conhecida como a outra quando você ajuiza uma e estão presentes os requisitos da outra. Por exemplo, você ajuiza uma ADPF contra um ato normativo federal e o Supremo percebe que, na verdade, não está satisfeita a subsidiariedade. A ADI pode ser ajuizada contra um ato normativo federal, tá? Então, o STF vai lá e conhece a ADPF como a ADI, tá bom? Agora, se houver um erro grosseiro, não é possível a fungibilidade. Por exemplo, você não vai aplicar uma fungibilidade quando o ato impugnado, né, você ajuiza uma ADPF e o ato impugnado é um ato municipal, um ato normativo municipal. Você não pode conhecer essa ADPF como a ADI, tá bom? Você não vai alegar que você teve dúvida no ajuizamento entre a ADPF e a ADI para fins de aplicar a fungibilidade quando você ajuiza a ação contra o ato municipal. Por quê? Porque não há dúvida do não cabimento da ADI em face de atos municipais, tá bom? Agora a gente chega na parte finalzinha da aula que envolve o controle concentrado abstrato em âmbito estadual. Bem, onde é que está prevista a possibilidade do controle concentrado abstrato estadual? Aqui no artigo 125, parágrafo 2º. Ele fala que cabe aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Bem, quem vai definir os instrumentos do controle concentrado abstrato é quem? É a Constituição do Estado, que é o instrumento que define a competência do Tribunal de Justiça respectivo. O controle de constitucionalidade abstrata estadual tem como objeto o quê? Lei ou ato normativo estadual ou municipal, tá? E o paradigma constitucional de controle, o parâmetro superior, é a Constituição do Estado, tá? Não é a Constituição Federal, pelo menos em regra. Já vamos ver uma observação sobre isso. Mas o paradigma constitucional de controle no controle concentrado abstrato estadual não pode ser a Constituição Federal. É a Constituição do Estado respectivo. O objeto é a lei ou ato normativo estadual ou municipal. Quanto à legitimidade ativa para essas ações, a Constituição não diz qual é. Ela só fala que o Estado vai regulamentar isso, mas ele só não pode dizer que só existe um único legitimado. Ele fala que é vedada, a Constituição Federal fala que é vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Então, o Estado vai definir quem são os legitimados ativos. Geralmente, os Estados copiam, né, feitas as devidas adaptações, a lista de legitimados ativos da ADI prevista na Constituição Federal, mas o que a Constituição Federal diz é que não pode ter um único legitimado ativo, tem que ter mais de um, é isso que diz. E aí temos algumas questões sobre o controle concentrado abstrato estadual que a gente precisa responder, que é o seguinte: primeiro, o paradigma de controle pode ser a Constituição Federal? A gente já viu que em regra não. O paradigma de controle vai ser a Constituição do Estado, mas, segundo o Supremo Tribunal Federal, quando se trata de uma norma da Constituição Federal que é de observância obrigatória, é possível, excepcionalmente, tá, que o TJ do Estado julgue o controle concentrado abstrato estadual, tendo como parâmetro constitucional de controle essa norma da Constituição Federal de observância obrigatória. Só nessa hipótese. Só quando é norma de observância obrigatória. Tá? Se não for isso, o parâmetro constitucional de controle tem que ser obrigatoriamente uma norma da Constituição do Estado. Segundo, a defesa do ato impugnado pode ser feita pelo Procurador-Geral do Estado ou não.
A gente viu que na ADI, o AGU faz a defesa do ato impugnado. Significa que no âmbito do Estado tem que ser um cargo equivalente ao AGU para realizar a defesa do ato impugnado, que no caso seria o Procurador-Geral do Estado, não obrigatoriamente, tá? A gente tem que ter a defesa do ato impugnado na representação de inconstitucionalidade estadual, na ADI estadual, mas não há uma simetria obrigatória de quem vai fazer essa defesa, né? Não tem que necessariamente ser um cargo simétrico ao cargo de AGU. O Supremo Tribunal Federal já entendeu, por exemplo, que é constitucional uma norma de Constituição de Estado que prevê que a defesa do ato impugnado na ADI é feita alternativamente pelo PGE, né, Procurador-Geral do Estado, e pelo Procurador-Geral da Assembleia Legislativa. Então não existe uma simetria obrigatória em relação ao cargo que vai fazer a defesa. Não tem que ser necessariamente um cargo equivalente ao cargo de AGU, tá bom? Seguindo, cabimento de recurso extraordinário. Veja, da decisão do TJ do Estado no controle concentrado abstrato estadual, né, especialmente na ADI estadual, vai caber recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal se, né, se e somente se, for a norma, que é o paradigma constitucional de controle, for de observância obrigatória da Constituição Federal. Então, quando envolveram a norma de observância obrigatória da Constituição Federal, cabe recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Tá? Detalhe, o recurso extraordinário a gente sabe que é um instrumento processual de caráter subjetivo, do controle difuso concreto, certo? Mas ele vai ser utilizado no âmbito do controle concentrado abstrato. Consequentemente, vamos ter uma situação excepcional em que temos um instrumento de controle difuso utilizado no âmbito do controle concentrado. E os efeitos da decisão nesse recurso extraordinário vão ser os efeitos típicos do controle concentrado abstrato, erga omnes e vinculantes. Se bem que atualmente isso não é tão relevante, por quê? Porque o Supremo, como a gente viu, realizou a abstrativização do controle difuso, do controle incidental. Tá? Esse recurso extraordinário não tem prazo em dobro para ser interposto. A gente sabe que no Código de Processo Civil tem previsão de prazo em dobro para recorrer para a Fazenda Pública, mas segundo o Supremo Tribunal Federal, esse prazo em dobro só se aplica para processos subjetivos, não se aplica em processos objetivos. E aí na ADI estadual a gente tem um processo objetivo. Tá? Agora, tem que haver o pré-questionamento da matéria, como se exige no recurso extraordinário para a sua admissão, e tem que haver demonstração da repercussão geral também, tá? Como se exige como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Bem, e no caso de pendência de uma ADI no TJ e ADI no STF, o que acontece? É possível, veja bem, a gente viu que o objeto da ADI no Supremo é o quê? Lei ou ato normativo federal ou estadual. E o objeto da ADI no TJ, da ADI estadual, é o quê? Lei ou ato normativo estadual ou municipal. Então é possível que uma lei estadual, um ato normativo estadual, ao mesmo tempo viole a Constituição Federal e a Constituição do Estado. Consequentemente, é possível que haja ao mesmo tempo, contra essa mesma lei, uma ADI no Supremo e uma ADI no TJ. Tá? Quando isso acontecer, o Supremo pode determinar a suspensão da ADI no TJ até que seja julgada a ADI no Supremo Tribunal Federal. O Supremo não pode determinar a extinção da ADI no TJ. Isso já caiu em prova, tá, de magistratura, inclusive. E o Supremo não pode determinar a extinção do processo no TJ. Ele pode determinar a suspensão do processo. E aí, julgada a ADI, o que acontece com a ADI no TJ? Depende. Se a ADI foi julgada procedente e a norma estadual foi considerada inválida, ela é retirada do ordenamento jurídico. Então, a ADI no TJ fica sem objeto, ela perde o objeto, é extinta sem julgamento do mérito. Agora, se a ADI no Supremo é julgada improcedente, a norma é mantida no ordenamento jurídico e o TJ pode julgar a sua ADI, inclusive reconhecendo a inconstitucionalidade da norma, mas tem que ser com fundamentos diversos, dois utilizados pelo Supremo Tribunal Federal. O TJ não pode pegar os mesmos fundamentos do Supremo, que o Supremo usou para dizer que a norma era válida, e dizer agora que a norma é inválida. Por quê? Porque quem interpreta a Constituição Federal, a última palavra sobre a interpretação da Constituição Federal, que é o que o Supremo faz numa ADI, é do Supremo Tribunal Federal, e não do TJ. Tá? Agora, e se o Supremo Tribunal Federal não suspende a ADI no TJ e a ADI no TJ é julgada antes? O que acontece? Será que a ADI no Supremo Tribunal Federal fica prejudicada? Depende. Se a ADI no TJ ela foi julgada
reconhecendo a invalidade da norma com fundamento em uma norma que não existe, que não tem equivalente na Constituição Federal, aí a ADI no Supremo fica prejudicada. Tá? Mas, se o TJ julga a sua ADI com fundamento em uma norma que existe na Constituição Federal, independentemente de ser uma norma de reprodução obrigatória ou não, pode ser que seja uma norma de mera imitação, que não seja de reprodução obrigatória. Se o TJ julga a sua ADI com fundamento em uma norma que tem equivalente na Constituição Federal, aí a ADI no STF não fica prejudicada e o Supremo Tribunal Federal julga a sua ADI. Por quê? Porque a última palavra sobre a interpretação da Constituição Federal cabe ao Supremo Tribunal Federal e não ao TJ. Se a ADI no STF ficasse prejudicada, o que aconteceria? O TJ estaria usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal. Tá? Uma última observação. Quais são as ações de controle concentrado abstrato que podem ser criadas no âmbito estadual pela Constituição do Estado? Isso é muito debatido na doutrina, mas a doutrina majoritária entende que as 4 ações de controle concentrado abstrato podem ser criadas em âmbito estadual. A ADI, a ADC, a ADO e a DPF. Tá? Mesmo a DPF. Tá? É possível falar, segundo a doutrina majoritária, em preceitos fundamentais estaduais. Tá bom? Bem, é isso. A gente chega aqui no fim da aula. A gente estudou muita coisa de controle de constitucionalidade. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Valeu, até a próxima.